nessa trajetória. Falamos do seu discípulo. E agora vamos estar falando, eu sou cristão. Ensino ético e moral. Nesse sentido, há um novo padrão de vida. Certo? Um novo padrão de vida. Essa questão de ser cristão. Nós vimos o custo. Desse custo, nós passamos a ter um novo padrão de vida. Desse novo padrão de vida, não de acordo com a nossa sociedade. Certo? Duas coisas importantes. Somos discípulos, Jesus faz esse custo, e aí nós temos um novo padrão. Nesse sentido, ética, ensino ético moral, sou cristão, no Sermão do Monte, como eu já falei, Jesus faz um novo relato de procedimento de qual as pessoas deveriam viver, aqueles discípulos que estavam inseridos. Ensinando o que é uma nova vida, diz que se faz necessário um discípulo de Jesus deixar os velhos hábitos para o quê? E ser moldado na vida cristã. Isso é importante, é deixar e ser moldado. Não é só deixar, é você acrescentar aquela virtude. Não adianta você deixar algo e não acrescentar algo. É mesmo que nada. Então nós precisamos deixar e acrescentar. É assim que tem que ser. Okay? Então, aqui em 2 Coríntios 2,17, a importância para o discípulo em Cristo tem uma nova vida que se evidencie no fruto do Espírito Santo. E Paulo instrui, vou repetir de novo, a Timóteo sobre como se deve se comportar na igreja do Senhor. Então, é deixar e adicionar. Nessa questão aqui, que nós vamos ver agora, que eu até preguei aqui, depois comigo para casado, a igreja em Éfeso, ela deveria andar dito no seu chamado. Quando ele se fala modo andar, não é andar assim não, é andar no sentido de estilo de vida, de comportamento. Ele chama a igreja a andar no modo dito do seu chamado. Nesse sentido que eu fiz aqui o quadro, Paulo anunciou essa ordem aos Efésios, que não andei como também anda o gentio na vaidade de seus próprios pensamentos, né? É esse que é a ordem que ele está dizendo. Lá em Atos 17, 4, 17 a 32. Então, em Efésios, existiam 3 grupos de pessoas, né? Que eram os judeus, não cristãos, os gentios, os gregos. E os cristãos que haviam sido transformados. Esse é o grupo de pessoas que está lá. E aí, e também tinham os judeus que estavam presos aos dogmas, né? Religiosos. Ok? Os gregos acreditavam que essa matéria era má, e os gentios, no tempo de Ana, que eles estavam vivendo. Então, nesses 3 grupos de pessoas que nós temos que ver aqui, esse era o modo que ele vivia. Os judeus, eles estavam muito presos à questão do Antigo Testamento, que vivenciar isso de novo. O gentio, como já falei, vou repetir, há o tempo de Ana, que era um dos tempos das 7 maravilhas daquela época, né? Da imoralidade, da questão, né? Várias outras coisas que eles faziam, né? Da adoração ao templo, né? Era o Deus da fertilidade, da plantação. Da tentação, Da né? plantação. Também tinha vários seios nela, né? Várias coisas, né? Que se via como albergue, né? Então muitas coisas aconteciam. E os gregos, né? Que eles acreditavam? Acreditavam que essa matéria era má e que Jesus não tinha ensinado nada. Então, esses eram os procedimentos que estão vendo. Então, Paulo está exortando a ele não viver de acordo com essa sociedade aqui. Certo? Agora vamos aqui. No período de Juízes, a palavra hebraica, que significa juiz, aqui é o termo hebraico, certo? A palavra em si, né? Do verbo que significa executar o processo do governo. Como é que o povo vivia naquela época? Lá em Juízes, capítulo 2, verso 16, então o Senhor levantou juízes que libertava das mãos daqueles que o atacavam. Que é a mesma situação que aconteceu com os povos de Efésios. Eu quero fazer esse paralelo para a gente entender o que eu quero chegar, onde eu quero chegar.
Então, o contexto histórico, né, do acontecimento, a invasão de Canaã, Josué morre, e o povo fica sem um homem com um grande guia pela primeira vez. Foram infiéis, né? Não dá. Esse livro trata dos períodos mais pecaminosos da história de Israel. Foram infiéis a Deus e, consequentemente, influenciados pelo paganismo. A nova congregação abandonou o culto de Yahvé, que era Deus, né? E foi prestar cultos aos deuses cananeus. Essa é a situação que aconteceu. Depois de Josué, o povo ficou assim, perdido. E Deus levanta juízes, né? Juízes. Esse é o contexto histórico do acontecimento do livro de Juízes, tá bom? Então, nesse sentido, né, o que acontecia lá? Lá no final de Juízes, capítulo 17, 6, diz, naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia reto. O contexto é esse. O povo vivia do seu jeito. E cada um fazia o que parecia ser reto aos seus olhos. Esse é o contexto, tanto no final como no começo. Lá naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia reto. Eu repeti aqui, mas lá no final também tem, no último capítulo, no último versículo, a mesma coisa. Tá certo? Então, o que acontecia? Os juízes virou os círculos, né? Juízo com a pronúncia de círculos de ataques repetidas em várias circunstâncias. Como é que acontecia? O povo caía em idolatria, Deus mandava partido de repreensão para o povo. O povo clamava ao Senhor pedindo livramento desse sofrimento. Deus enviava o quê? Um libertador, chamado de juiz, para livrar o povo do partido. O povo continuava fiel até a morte daquele juiz. Depois o povo voltava a pecar de novo. Esse era o acontecimento do juízo. Basicamente ficou assim, para a gente entender o ciclo do juízo. Esse é o ciclo aqui muito importante do livro. Israel fazia o que é mal perante ao Senhor. Deus enviava uma nação opressora para castigar o povo, para o povo se arrepender. Israel chamava a Deus, Deus enviava o juiz. A nação opressora era derrotada. Virou um círculo de coisas no período de juízo. Por isso, um círculo. Que é parecido com nossas vidas, né? A gente erra, Deus manda o castigo, a gente se arrepende, se livra, aí depois a gente faz o quê? Volta de novo. Assim como aconteceu no período de juízo, acontece no nosso juízo. É muito parecido. Então era assim que o povo vivia, um círculo de acontecimentos nesse período, porque cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Ok? Basicamente era assim, ó: pecado, punição, clamor e livramento. Era assim que acontecia. O círculo era esse. Virou um círculo de coisas que sempre estava acontecendo no período do juízo, né? Esse é o período. E basicamente é assim que a gente acontece com nossas vidas. O pecado vem, nos domina, nos escraviza, lamentamos e choramos. Invocamos ao Senhor, o Senhor envia o livramento, a paz nos vem caindo novamente. Não é muito parecido? Esse é o período do juízo. Assim como naquela época, Deus não queria que o povo vivesse de acordo com os padrões daquele povo. Então é assim a nossa vida, muitas vezes, é esse ciclo de acontecimento. Nós não conseguimos sair desse ciclo. Você já parou para pensar que geralmente a gente sempre cai no mesmo erro? Por quê? Sempre a gente cai no mesmo erro. Já parou para pensar? A nossa vida às vezes está assim, ó. Um ciclo, né? Cuidado para que o nosso pecado, a nossa vida, vire um círculo vicioso. Como aconteceu com Jesus. Como aconteceu com ele. Virou um círculo vicioso. Cai, levanta, cai, se levanta, cai, se levanta, cai, se levanta. Certo? Então, se acontecia. Outro exemplo que eu vou dar aqui é o período de Jeremias. Outro exemplo para a gente entender aonde eu quero chegar. Tá bom? Então, Jeremias, né? Ele era da linhagem
sacerdotal. Seu pai era chamado Equias, né? Da onde vem, era da aldeia Ananote, né? Varejo rural, no território de Benjamim, ao norte de Jerusalém. Esse é um pouco da questão de Jeremias. O que Jeremias estava fazendo? A época de Jeremias, né, era realeza corrompida, ou seja, os guias espirituais que não instruíam o povo à lei de Deus, e mercadores que adulteravam as balanças e mulheres que eram inflamadas pela cobiça. Isso que estava acontecendo no período de Jeremias, né? Esse período cruel de acontecimentos. Jeremias passou 40 anos pregando. Sabe quantas pessoas se converteram? Nenhuma. Nesse período aqui. Aí tem muito cristão que está pregando aí, não tem uma conversão, fica desanimando. Jeremias passou 40 anos aqui para converter o povo do pecado, né? E nenhum se converteu. Nenhum. Mas Deus vai lá, ensina o povo, prega o povo. Deus não está desanimando. Por que está desanimando? Porque não é falta de conhecimento da Bíblia. E Deus sabia, ó, Jeremias depois não quis mais, quando ele viu que o povo era rebelde. O povo, ele fazia o quê? Adulterava as balanças. Você que está falando do povo de Deus. Ele está falando do povo de Deus. O povo, quando o homem se afasta de Deus, ele faz coisas terríveis. E olha o que ele fazia. Olha o que ele fazia. Então era assim. Então, a mensagem de Jeremias, qual era a mensagem dele? Coube a função de dizer a mensagem divina durante os tempos turbulentos. Foi difícil para Jeremias, do acontecimento. Então, o castigo, né? Deus envia castigo. Para quê? Ele é como aqui o versículo-chave é esse, né? Panela fervente mostra o castigo do norte, devido à maldade e abandono da idolatria. Esse é o contexto. Deus ia enviar quem? Os babilônios, porque Deus disse, através do profeta Jeremias, que o povo ia passar 70 anos em cativeiro, mas o povo não ia cantar. Os outros profetas dizem que é a paz. E Deus vai ver castigo. Vai ver castigo. Porque eles não queriam entender. Então, a idolatria, eles começam como deveria ensinar a obediência a Deus, não estava preso à idolatria. Então, ao invés de ter fonte de água viva, o que ele estava fazendo? Confiava em seus deuses. Isso confiava em seu Deus. Então, Deus lembra o povo de sua fidelidade em comparação com uma noiva. Que é aqui em Jeremias. Vamos ler esse versículo aqui? Jeremias capítulo 2. Só esse versículo aqui. Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2, versículo 32. Certo? Jeremias 2, 32. Acharam aí todo mundo? Tá? Jeremias 2, 32. O que diz aí? Acaso você esquece a virgem dos seus adornos ou a noiva dos seus filhos? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim em dias sem dias. Olha só o que Deus está dizendo. Capítulo 2, verso 32. Jeremias 2, 32. O que ele está dizendo aqui? Como uma virgem que os seus adornos, seus enfeites. Já que toda vez vai se casar, ela se esquece de seus enfeites? Por que não? É uma comparação de uma mulher. A mulher, quando ela vai sair, sempre ela procura se enfeitar, pentear o cabelo, aquela coisa toda, né? Ela sai desarmada. Do mesmo jeito, ele está indo assim. Assim como a virgem, que se adorna para o seu noivo, todavia o meu povo se esqueceu de mim sem dias. O povo tinha esquecido de Deus.
Ele faz essa ilustração para que o povo entendesse. Porque ele tinha se afastado na idolatria. Então, devemos ver que a mensagem descreve a má conduta do povo, ilustrando a sua maldade com a falta de ética e descanso descansava com os ovos de pó. E também seria a consequência partindo da parte de Deus. Ou seja, em vez do povo cuidar das viúvas, né, dos órfãos, ele não estava indo isso. Pelo contrário, ele estava extorquindo. Isso está falando do povo de Deus, porque se afastou, né, dos princípios do moral. Então, diante disso, nós temos que ter o quê? Dessa consequência. Assim como os Efésios precisaram mudar, assim como o período do juízo virou um ciclo, assim como Jeremias, a gente vê a situação que quando nós nos afastamos de Deus. Da mesma forma, nós temos o propósito de mudar de vida. Temos que mudar de vida. Então, essa mudança se faz necessária ao discípulo de Jesus, com ênfase dos pecados a serem deixados e virtudes a serem acrescentadas. Nós temos que deixar as coisas passadas e acrescentar coisas. Não é só deixar, mas é acrescentar. Não adianta você deixar de fumar e não acrescentar uma virtude cristã, porque aquilo vai ficar vazio. Você tem que preencher, adicionar, né? Para que aquele, como se fosse, né, aqui, esse prédio, né? Quando você arruma uma casa, você procura preencher, né? Tem alguma, não, tem um negócio aqui, né? Para ficar vazio. Porque se ficar vazio, o que vai acontecer? Vai encher de quê? Sujeira, de lixo. Vai voltar a fazer a mesma coisa, até pior. Então, a mesma coisa aqui. Então, assim, se alguém está em Cristo, as coisas que já passaram, esse 19, então esse versículo é a base da divisão do estudo. As coisas a ser deixadas, pecados, e coisas a ser adquiridas, virtude, nova vida ou vida mudada. Deixar e acrescentar. Assim como os Efésios têm que deixar, não viver de acordo com aquele padrão, nós também não pode. Deixar e acrescentar. Que é o mesmo sentido que nós aqui. Então, a discussão disso aqui, desse texto aqui de Efésios, observe que esse ensino deve ser deixado ou evitado. E deve ser acrescentado na nova vida. Nesse aqui em Efésios 4,17, nós temos que deixar e acrescentar. Nessa fundamentação, não é para continuar em prática do pecado, mas ter uma nova vida, uma nova forma de viver. Então, a vida passada não é mais aceitável. Não é mais aceitável para o discípulo de Cristo. Então, esta foi a época do pecado por causa da ignorância, da teimosia e dos maus hábitos adquiridos. Então, em Cristo aprendemos coisas diferentes. Em Cristo aprendemos coisas diferentes, né? O povo, né? o novo cristão, o novo processo é despojar-se, renovar-se e revestir-se. Esse é o processo. É isso que Paulo está ensinando ali. Deixar esse processo, renovar-se e revestir. Esse é o processo que nós temos que fazer. Tá bom? Aqui tem umas coisas para a gente fazer, mas eu não vou fazer porque não vai dar tempo. Que aqui é coisas a deixar, coisas novas a adquirir. Eu vou botar lá no grupo para vocês fazerem, dar um plano para você estar no grupo. Então você vai ler todas essas passagens aqui. E vocês vão fazer o quê? Vocês vão ler o versículo e vão colocar aqui coisas para deixar e coisas a serem somadas. Certo? Nesse bicho aqui. Ok? Então precisamos fazer o quê? Ser moldado. Moldado. Deixa Deus nos moldar. Aqui tem um vaso, né? Com a mão de Deus. Nós precisamos de nos moldar. Né? Como vai deixar Deus moldar? Então o padrão ou algo na nossa vida não é base desse mundo. Não é base desse mundo. Então nós temos que deixar Deus nos moldar. Um vaso
ele fez lá com Jeremias, né? Ser moldado. Segundo ele está falando, é de começar a ter o caráter de Deus, né, na nossa vida. Exatamente. Que é o mesmo caráter de Cristo Jesus, né? Mesmo caráter. Porque agora, né, eu ouvi, né, que o cativeiro foi 70 anos, né? Só que para nós, o nosso cativeiro é um cativeiro espiritual. E eterno. É por isso que devemos mudar nossas atitudes daqui para lá, porque se não mudar, vai ser preso para sempre, né? E rejeitado por Deus. Certo? Então nós estamos trabalhando sobre isso, essa obrigação, né? de se moldar. Né? Nesse sentido, não de acordo com a nossa sociedade, a liberdade cristã é exigir em relação à moda. É que nós vamos ver aqui agora. Né? Então precisamos se moldar. Então nós temos um padrão de vida a ser vivido. Não de acordo com esse mundo aí fora. Nosso padrão é diferente. Nessa questão, eu quero ver sobre isso, né? Essa é a moda que o mundo está fazendo aí agora, né? O homem para ser homem hoje tem que ter um quê? Uma tatuagem, senão... Não é não? Essa é a moda como está inferindo. Muito cristão está pegando esse outro aqui, ó, a calça do camarada aqui, toda rasgada, né? Essa é a moda como está ensinando. Olha, você sabe o que eu vou dizer aqui? Antigamente, quem usava tatuagem era o quê? E hoje é o quê? Por quê? O que o diabo tem feito? Pegado aquilo que era mal e transformado em algo bom. Hoje é assim que o mundo ensina, pai. Isso aí faz parte. Isso faz parte da nossa sociedade. Eu vou falar isso para o meu sobrinho e vou falar para a mãe dele, dar uma confusão. Vou falar para ele, pai, antigamente isso aqui significava isso. Hoje não é mais. Por causa disso aqui. Porque o mundo está inserindo. Devagarzinho está inserindo. E muitos cristãos estão aderindo isso como algo normal. Então nós vimos todo esse processo aqui de que nós precisamos mudar, de que as nossas vidas não estão de acordo mais com isso. Ainda tem versículo bem para apoiar. É um julgo. Exatamente. Deus entende a palavra. Olha, essa palavra que Deus entende é uma desculpa esparrafada para fazer a coisa errada. Eu sempre costumo dizer que o ser humano não permite a uma pessoa, né? Meu irmão não faz, né? Aí tá botando lá, né? O trabalho me perguntando, né? Que ele está fazendo. Dizendo que ia mandar fazer. Mas o filho dele disse, olha, o que é bom a gente tem que fazer dentro da gente. Não é a nossa missão, porque isso aí para mim sempre foi uma ferragem do animal. Para mim, né? Porque antigamente só quem existia essas coisas era bicho, animal, gado, cavalo, essas coisas. E para mim o ser humano está ficando que nem isso aí, que é um animal. E Jesus vai falar que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Lá em 1 Coríntios 6,19. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus temos que zelar por isso aqui. Isso aqui é um marco da gente. Que a irmã falou aí com o tempo que ela conhece, que eu também conheço, e essa ferra que o pessoal ferrava o animal era para identificar quem era o dono, qual era a fazenda. Então, hoje em dia, nós como cristãos, nós precisamos ter essa ferragem, ter um selo, né? Que é o Espírito Santo. Então, gente, nós estamos vendo na época que não tem mais calça para homem, né? Assim, né? É muito perigoso. Essa aqui, ó. Não, vamos bem para show que você encontra as calças mais legais. Aqui, ó. Bem coladinha, né? Essa calça aqui é de lá, mas como ela é frouxa, não dá para montar muito. Mas tem umas que, pela misericórdia, certo? Então é assim que o mundo tem feito, ó, certo? O mundo tem feito. E infelizmente isso tem invadido a igreja. Todas as vezes que a igreja tenta imitar o mundo, ela se desvia do plano de Deus. Toda vez que a igreja, ao longo da história, se for estar ao longo da história, você vai ver. O paganismo criava uma coisa para o mundo. A igreja, na tentativa de atrair as pessoas, criava alguma coisa para atrair as pessoas para dentro da igreja. Sabe o que acontecia? Ela se desviava do plano de Deus. Atraía bode. Né? É isso que acontecia ao longo da história. E pode acontecer conosco. Nós estamos vivendo esse mundo aí permeando e a gente tem que ter cuidado com isso. Tá bom?
E aqui, por exemplo, né? Isso aqui é moda hoje, né? O cara tem que ter um cabelo assim, né? Eu cortei meu cabelo curtinho para não fazer igual isso aqui. É esse aqui que inserido, ó, que tem se colocado no nosso mundo de hoje. Certo? No nosso mundo de hoje, olha só. É esse aqui, ó. O que é isso aqui? Esse aqui o mundo tem colocado. Desse mundo aqui. Aí tá certo, tá tudo ok. Não é certo, não. Normal. Isso não é normal, não. Tá cheio de crente nas igrejas desse jeito aí. Agora eu lembrei do Lucas. A última vez o Lucas chegou lá em casa, né? Aí o Arthur tinha cortado o cabelo dele, tinha feito. Camisinha de rato. Fez a lista, né? Aí eu disse assim. Chama caminho de rato. Quando eu cheguei em casa, eu disse assim: eita, meu filho, cortou o cabelo, né? E essa lista feita aí no seu cabelo, na sua cabeça? Aí ele disse assim: ô mãe, vovó, me desculpa, eu desobedeci a Deus. Tá bem? Mas desse jeito. Então é assim, ó. É assim que, né, tem acontecido nesse mundo aí em relação à moda, ok? Olha só. E isso está sendo inserido na igreja. Pouco a pouco, nós temos que ter cuidado, irmãos. Pouco a pouco, isso vai ser de uma forma tão tremenda dentro da igreja que vai se tornar algo natural, normal. E nós temos que guardar esse princípio do Senhor para esse mundanismo não invadir a igreja. Aqui sou eu, né? Eu vou contar uma história minha para vocês. Quando eu era mais jovem, eu entrei na igreja com 19, com 15, 14 anos de cristianismo. Só que eu cortava meu cabelo como o quê? Sufista. Meu cabelo, por ser muito liso, aí ficava aqui, cortava, ficava bem sufistazinha, né? Só que eu trabalhava numa empresa, há mais de 20 anos eu trabalhei lá, e cheguei lá, uma vez que eu no banheiro, né? Aí o cara disse, rapaz, eu não queria ser crente igual aquele cara ali, não. Aí olhou para mim, eu queria ser igual a isso aqui. Crente sufista. Eu parei assim, né? Parei, pensei, fiquei meditando, né? Aquilo ali foi para mim como uma pedrada. Porque eu não quero ser conhecido como crente sufista. Eu quero ser conhecido como discípulo de Cristo. Isso faz grande diferença. Naquele dia para lá eu mudei. Eu percebi que aquilo que eu estava fazendo estava errado. O mundo, sem querer, estava em mim, sem eu perceber que aquela atitude estava mostrando que não exalava Cristo. Qualquer outra coisa, não é Cristo. E nós temos que ter cuidado com isso. Porque nós somos discípulos. Não é regra, que toda regra é humana. Mas temos que perceber que aquilo que eu estou fazendo agrada a Deus, está dentro do padrão de Deus. Não posso dizer assim, você tem que andar só de calça. Isso é padrão do mundo, padrão das religiões. O padrão de Cristo que cada um de nós temos que ver e viver e conviver com os irmãos. Certo? Então é assim que nós temos que entender. Esse aqui é o mundo que eu estou falando. Então, existe um padrão a ser vivido como nós de Cristo. O nosso padrão nunca pode ser espelhado nas pessoas do mundo. Mas é Jesus. Como Jesus vive e como a sua palavra ensina e como na vida. Esse é o padrão que nós temos que ter. Não ser discipulado. Os dois extremos, não ser libertino e nem radical. Porque existe o extremismo. Tem pessoas que se o cristão só pode andar de calça. Isso aí não é uma regra da pessoa. Se você acha que quer andar de calça, com você. Certo? Isso é a sua opinião. Na Bíblia não tinha uma regra com relação a isso. Isso aqui, as denominações é que faz isso. Só é crente que anda de calça. Quem faz isso é as denominações, irmão. Isso é regra humana. O discípulo ele é transformado pelo Espírito Santo. Não é pela roupa. Não é pela roupa. E pior, né, irmão? E pior assim, que tem gente que chega ao extremo de, por exemplo, acho que isso aí tem que ser um regra. E odeio porque é uma pessoa que usa o short ou... Isso aí já é. Então, assim, se eu estou me sentindo bem vestida, de salão, de vestido longo, de manga comprida, mas eu não posso estar odiando, nem criticando, quem quer andar? Não. Isso Né? aí é. Então, o que eu quero dizer aqui é que o Espírito que nos transforma. Porque Entenda o eu seguinte. estava até dizendo com a S, na época que eu fui da outra denominação, eu me lembro que a minha amiga me doou um vestido, que era um girassol desse tamanho, um vestido bem vestido, mas eu amava, eu me sentia muito bem mesmo. E eu nunca odiei quem estava lá de shortinho curto, não sei o que, eu sempre... Então, foi aqui o segundo ponto. A realidade dos homens, né? Então, eu estou falando isso aqui para a gente entender.
Quantas doutrinas existem na igreja do Senhor? Só uma. Só uma. E o cristão é transformado pelo Espírito Santo. Porque existem coisas que eu fazia 10 anos com isso aqui, hoje eu não faço. Eu sempre tive vontade de fazer um corte degradê no meu cabelo. Não sei, eu já estou entrando na moda do mundo, no caso. Eu já estou, se eu fizesse eu já estou querendo me desviar já, no caso. Não é questão de desviar, mas é um pouquinho do mundo entrando na sua cabeça, para dizer assim, né? É. Mas é o princípio que a gente tem que ter cuidado com isso. Porque você acha que como discípulo de Jesus cai bem para você, você tem que pensar isso. Você não vai fazer isso porque a igreja está dizendo, olha, porque eu estou dizendo, não, você tem que pensar que aquilo que você está fazendo, o que Deus vai pensar com relação a esse corte de cabelo? Será que você vai demonstrar Cristo para as pessoas? É isso que você tem que pensar. É assim que a gente muda. Porque se eu disser assim, Laéstia, teu cabelo você não pode cortar só se ela assim, estou botando regra minha. Aí você vai fazer a regra minha, não a do Senhor. Eu não sei, ele vai fazer naturalmente. É naturalmente. Então você tem que pensar, nós temos que pensar sempre isso. Será que essa atitude, essa roupa, né, isso que eu estou vestindo, exala Cristo? Transparece Cristo? É assim que a gente tem que pensar. É isso que a gente tem que pensar. Será que essa atitude que eu estou falando realmente procede de Cristo? Será que essa roupa, né, esse corte de cabelo é um exemplo de cristão? A gente faz um parâmetro. Para com o mundo, para com a igreja. Então o versículo ensina isso aí. Não ameis o mundo nem as coisas que aparecem. Deixa eu falar aqui Fala. exemplo, né? Assim, eu me lembro quando eu, não sei se eu até falei coisinha, né? Eu me lembro quando eu aí tinha reunião lá na Cidade Nova. Aí quando foi um dia eu ia de bermuda. Aí eu passei assim na rua, estava cheio de gente, sabe? Com a Bíblia debaixo do braço, né? Eu de bermuda, sabe? O pessoal estava tudo olhando para mim, sabe? Quando eu deu assim, observei que eles estavam olhando para mim, eu fiquei com a cara pro chão, sabe? Olhando só pro chão, não olhei nem para um lado nem para outro. E fui embora, né? E aquilo doeu dentro de mim, eu disse assim, nunca mais eu coloco uma Bíblia debaixo do meu braço de bermuda, assim, para ir para a reunião. Não estou dizendo que é pecado, se me der a bermuda, porque em casa eu visto a bermuda, às vezes eu tomo banho visto a bermuda, mas aquilo foi uma coisa que tocou em mim, não foi ninguém que me cobrou, que me ensinou, né? Aquela coisa me cobrou, sabe? Né? Eu nunca mais eu fiz isso, né? Dessa forma, né? Não é que eu não visto a bermuda, que eu visto. Agora vamos aqui Pelo para menos dizer. Mas vestir bermuda para tomar banho, tu é crente máximo, né? Então veja bem, então, olha só, você acha que uma mulher cristã que serve a Deus vestir um short desse, o que ela vai Ainda bem produzir? que eu não estou vendo. Eu sei que eu. Esse aqui ficou melhor. Você acha que uma moça cristã, uma mulher que serve a Deus, você acha que ela vestir um short desse, ela vai demonstrar o quê? Ela não vai buscar. É mudando. Né? O que ela vai mostrar? Né? Olha, uma calça dessa aqui, super colada, marcando o corpo. Então, fazer o quê? Eu estou dizendo aqui, Dizendo não é que é cristão, regra. né? Eu estou querendo mostrar para nós, né, a liberdade de Cristo em relação à moda. Nós somos livres, mas não podemos pegar essa liberdade e fazer o que o mundo está fazendo. Ah, eu sou livre de Cristo. Não é assim que funcionam as coisas. É isso que nós estamos retratando aqui, de ser o discípulo do Senhor. Você acha que uma mulher dessa aqui, com roupa dessa aqui, é cristã? Não, Ou transparece o exemplo de Cristo? não. Vocês estão entendendo o ponto que não quero chegar? Vocês estão entendendo? Mas tem muitos que usam e dá. E diz que é cristã, né? Diz que é cristã, né? Que Deus quer. Olha, uma vez, eu comecei, olha, Jesus disse que eu julgo. ei, presta atenção, uma vez, irmãos, eu fui pregar numa igreja, por isso que eu tenho que ter cuidado. Alguns ensinam doutrina, tem que ser civilismo, sem legalismo. Quando eu chego na casa da igreja lá, fui pregar na igreja, estou aqui com o púlpito aqui, boto o púlpito aqui com a irmã, com um palmo de saia na minha frente. Ela faz desse jeito. Só usa assim. Meu amigo, E a fui pessoa lá no céu e voltei. pode usar, sabe? Pode usar A minha calça. não queria pregar, né? Não, eu fiquei constrangido pela atitude. Porque não adianta a gente guardar ensino, e é isso e aquilo,
E dentro do nosso comportamento ético e moral não tem. É questão fariseu. É um discípulo destornado, que quer viver um cristianismo, um padrão muito alto, mas quando chega nas coisas simples que precisam ser vividas, não consegue viver. Porque tem umas que usam, mas elas se lembram mesmo de colocar um short por baixo, né? Então é isso. Olha, um exemplo que eu gosto de falar da minha esposa. O short tá tudo curto. Quando eu fui ser minha esposa, ela estava num processo de conversão. Certo? E ela usava roupa muito curta. Quem conhece sabe disso, é um Paulo. Aí ela se batizou em Cristo, né? Eu nunca disse para ela, olha, você tem que usar um vestido assim, eu nunca disse para ela. A única coisa que eu disse para ela foi isso. Você acha que essa roupa está agradável? A partir daí, todas aquelas roupas, ela rasgou e deu para mim. É isso que eu quero pensar. Será que isso está agradando a Deus? Essa forma de eu me vestir? Essa conduta? Não é você se sentir bem, é você agradar a Deus. Tem que ver isso. Porque às vezes a mulher ela não tem muita noção. A mulher é o seguinte, tem que ter homens para orientar. A mulher ela veste uma coisa, para ela está tudo bem. Mas para o homem não é assim, meu irmão. O homem é diferente da mulher. Se nós fizermos uma pesquisa de uma mulher vestindo um outro homem olhar, você vai ver a diferença. O homem é totalmente diferente da mulher. É claro que muitas vezes tem a ver com o coração do homem. Né? Às vezes a mulher também vestindo não pode pecar. Porque aí, se ele não tiver um coração limpo, diante de Deus, ele pega do mesmo jeito. Mas as mulheres precisam cooperar para que isso não aconteça com a mulher. Então, às vezes a mulher veste uma roupa, opa, essa roupa aí não tá legal não, viu? Leva mal não. Está apertada, essa roupa aí está transparente. Então, o dever do sacerdote é orientar a sua esposa, para que ela não cometa erros. É um dever. Porque o olhar do homem é diferente da mulher, gente. Entenda isso, o que eu estou querendo dizer. Certo? Então tem que entender isso aqui, ó. Você não precisa expor seu corpo para parecer linda. Certo? Né, irmão? Aí o sacerdote também tem que corrigir o olhar dele, né? Não, eu estou falando aqui. Eu estou falando de dois sentidos. Às vezes, o homem que não tem um coração limpo, ele pega. Porque ele pode pegar em qualquer lugar. Mas nós, as mulheres, temos que fazer esse papel, né? Ter cuidado para que aquela roupa não sirva de tropeço ou de pecado para aquele homem. Esse é o ponto que eu estou querendo falar, certo? Isso não livra de pecado, de forma nenhuma. Porque se você não tiver um coração limpo, irmão, tanto para a mulher estar vestido como não. Tanto faz ser dentro da congregação como lá fora. Lá fora. Vai fazer o homem pecar da mesma forma. Quando o Euler falou como proceder na casa de Deus, ele não está dizendo só dentro da igreja, ele está dizendo contexto geral, onde ele está. Então essa frase aqui é muito importante. Deus é grande. Ó, essa frase aqui é importante, olha, gente. Você não precisa expor seu corpo para parecer linda. Você acha que essa mulher está bonita ou não está? Você acha que está bonita ou não está? A minha está muito linda. Entende? Então isso é um ponto, gente, para que a gente possa entender isso. A gente possa colocar isso no nosso coração. Isso porque isso faz parte do discípulo do Senhor, do cristão. Eu não sei como é que está o coração dela. O nosso alvo aqui é ser discípulo de Cristo. Não é você ser parecido comigo. Não é você ser parecido com aquilo que eu estou falando. É nós nos ser levados a ser parecido com quem? Com Jesus. Nunca queira ser parecido com ninguém. Queira ser parecido com Jesus. Isso é o perigo. Certo? Isso é um perigo. Não coloque ninguém no pedestal. Tá bom? Alguma coisa mais sobre isso aqui? Hã? Alguma coisa mais? Está entendendo aí vocês? Quando a gente está buscando a moda do mundo, a gente não está agradando a Deus, está agradando ao mundo, né? Ao mundo, com certeza. Certo? Alguma coisa mais aí? Posso falar? Pode. Assim, ainda que como o Bruno falou, nós temos que ter cuidado disso também, para não fazer só para agradar o irmão ou a igreja. É, exatamente. Nós temos que fazer agradar a Deus, entendeu? Só Deus.
cristã, ela vai fazer a diferença com uma linda mulher, né? Olha a roupa dela, olha a roupa da roupa. Porque, na verdade, a maioria das pessoas que vestem essas roupas aí, mas a Bíblia não falou, só serve para despertar e mal olhar para o homem. Não serve nem para ela mesmo. Existem dois pontos. Existe aquela pessoa que veste por licença, a mulher que realmente ela vestiu, mas para ela não tem nenhuma noção com isso. E existe a mulher que a gente conhece que veste com maldade. Ela sabe que vai provocar. Ela já sabe que aquilo vai acontecer. Então existe essa questão. Que é bonita para ser. Exatamente. Né? Esse mundo de academia aí, né? Que a mulher está exibindo cada vez seu corpo. A gente tem que entender que a mulher se tornou uma mercadoria de algo que o homem pode possuir e depois jogar fora. É como ter feito com a mulher. É isso como ter feito com a mulher. Então em Cristo nós temos que fazer o nosso diferencial. Né? O nosso diferencial. Que nós somos cristãos, que é algo diferente. Né? Há uma luz que brilha em nós. Aí que vai brilhar e não é só a roupa. Né? Porque você já passou por isso? Chegou em algum lugar, não sei mal, fala. Você é crente. Já passou por isso? Eu já. Né? Não é bom? Mas você é cristão, né? Você falou mal um pouco. Então isso é bom. Quando você exala, você precisa mostrar só o seu conduto, o jeito de ser. Isso demonstra ou denuncia quem você é. Se lembra que quando Pedro negou Jesus, quem foi que denunciou Pedro? Vocês sabem o que foi? A maneira que ele falava. Falava igual a quem? Ao Galileu. Ao Galileu, que era quem? Jesus. É um deles. Então é a mesma coisa com nós. Nós temos que ter esse mesmo sentimento. Quando alguém nos olhar para nós e dizer assim, olha, esse daí é servo do Senhor. É servo do Galileu. É servo de Cristo. É a mesma coisa que eu ia falar com o irmão agora. Tanto a pessoa vê em você na roupa, no vestir, como também na expressão de falar. O comportamento de Eliseu também, né? Já falando sobre Eliseu também, né? Que ele era conhecido da maneira que ele vivia. Exatamente. Ok? Gente, eu não quero que vocês entendam que aqui não vou colocar uma regra aqui, não. Eu não entendo isso. Estou querendo que a gente olhe para Jesus e seja parecido com Cristo. Isso é mal. Você não pode fazer a coisa porque eu falei, não. Espero que cada um se mova pela palavra. Esse é o princípio. A gente ser movido, ser instruído pela palavra e mudar pela palavra. Pela palavra do Senhor. Certo? Esse é o ponto. A gente ser mudado, ser transformado por isso. Por isso que é importante ensinar a igreja. Por que é importante? Porque a gente só aprende quando é ensinado. Depois que não tem ensinamento, para você aprender. Você nunca viu. Certo? Então, nessa questão, eu vou fazer o último ponto para a gente buscar o almoço, né? Para ser preenchido com as informações, né? Então, nós vimos que esse novo precisa aprender como ver como família. Então, ele deve ensinar as regras da casa ou dessa nova casa de Deus, irmãos, e construir discípulos bem instruídos, que nos ensinos de Cristo. Aí, nesses ensinos, onde os seus dons e talentos são bem identificados, agora vamos trabalhar outra parte da igreja. Nós trabalhamos até agora na ética moral cristã. Eu sou cristão. Eu preciso mudar. Eu preciso ter uma nova virtude. Deixar. Se eu antes eu falava a palavra torta, hoje eu não falo mais. Aderir o novo falar. Então, deixar os hábitos velhos e aderir novas coisas. Agora, depois que o discípulo ele foi formulado, aprendeu sua ética cristã, agora ele vai ser o quê? Aprender o quê? A igreja bíblica. O que é a igreja bíblica? Agora ele vai aprender isso. Agora ele vai aprender qual a missão da igreja. Agora ele vai aprender o quê? E construir laços fortes. Ele precisa aprender isso nessa questão. Né? Porque isso vamos falar agora no próximo ponto. A igreja bíblica. O que é a igreja bíblica? Pronto. Aqui entendo. Nós não somos uma denominação. Não somos denominação. Nós vamos aprender hoje o que é a igreja bíblica. E como é que ela funciona dentro dos padrões bíblicos. Primeiro nós fomos moldados por Cristo e agora vamos aprender como é que a igreja funciona. Se esse papel for alterado, a gente vai ser um discípulo deformado. Porque aprendemos ao contrário disso. Primeiro nós temos que aprender a ser cristão e segundo ser ensinado como essa igreja deve
viver e vivenciar. Tá bom? Então, tá na hora de buscar o almoço agora. Então, vamos lá buscar o almoço. Quando chegar, nós almoçamos. E nós vamos ter mais ou menos uma hora de. Uns 40 minutos para isso. E a gente continuar o assunto. Tá bom? Amém. Quer que vai ficar fazendo uma droga?